Olá, hoje a gente vai fazer uma análise de um material um pouco diferente, eu diria. É o roteiro de um vídeo bem curto, coisa de 6 minutos, chamado A Verdadeira Religião que Agrada a Deus. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é mergulhar um pouco nas ideias que esse roteiro propõe, sabe? Especialmente nas passagens da Bíblia que ele usa para se basear. Uhum. Ele já começa com uma pergunta que, para mim, é o centro de tudo. O que seria, de fato, uma religião pura e imaculada? É uma ótima pergunta para começar. E o interessante desse material é que ele soa como uma tentativa de destilação. Destilação. Como assim? Ele quer tirar tudo que considera excesso, sabe? O que ele chama de rotina, de tradições, para tentar chegar no que seria o coração do evangelho. Entendi. E para fazer isso, ele se apoia em 3 pilares bem claros. Primeiro, a definição de religião que vem do apóstolo Tiago. Depois, ele vai para os ensinamentos de Jesus em Mateus sobre a discrição, o fazer sem alarde, né? Certo. E, por fim, ele fecha com o chamado bem direto, bem prático, à ação. Ok, então vamos por partes. O roteiro vai direto para o primeiro pilar, citando Tiago capítulo 1, e ele destaca 3 coisas de lá. A primeira, que me chamou atenção de cara, é refrear a língua. Sim, Parece quase um detalhe, né? Perto das outras. Mas está ali, em primeiro lugar. Por que você acha que eles começam por aí? Parece um teste tão pessoal. essa é uma observação excelente, porque quebra um pouco a nossa expectativa, né? Totalmente. A gente talvez espere que a prova de fé seja algo grandioso, um ato público. Mas o roteiro, seguindo Tiago, sugere que o primeiro teste da fé é interno. E ele se manifesta na coisa mais comum que existe, a nossa fala. Uhum. A passagem diz que quem não refreia a língua, na verdade, engana o próprio coração. Engana o próprio coração. Ou seja, a fala descontrolada é vista como um sintoma. Um sintoma de uma autoilusão espiritual, sabe? Faz sentido. É como se a boca fosse uma janela para ver como tá o coração de verdade. Se ali tem descontrole, a fé não tá. Não tá genuinamente enraizada. É um diagnóstico, então. Primeiro você olha para dentro, para sua integridade, que começa pela boca. Só depois é que o roteiro passa para a ação externa, que é o segundo ponto, visitar os órfãos e as viúvas. Exato. E aqui é muito importante a gente entender o contexto daquela época. Certo. Hoje a gente ouve órfãos e viúvas e pode soar até poético, né, para os necessitados em geral. Mas naquela sociedade, eles eram as categorias mais vulneráveis que existiam, literalmente. Como assim? Sem um homem provedor, uma viúva ou uma criança órfã não tinham quase nenhuma rede de proteção, nem social, nem econômica. Estavam totalmente à margem. Nossa. Então, cuidar deles não era só um ato de caridade, era um ato de justiça social que ia contra a própria estrutura da sociedade. Uau, isso muda completamente a perspectiva. Muda. Não é só dar uma cesta básica, é se envolver ativamente com a falha do sistema, com quem o sistema deixou para trás. Precisamente, o que é realmente disruptivo aqui é como o roteiro usa Tiago para subverter essa ideia de fé como algo só interno, abstrato. Uhum. Ele está propondo que a prova da sua fé não é o que você sente ou o que você acredita no seu íntimo, mas sim o que a viúva e o órfão da sua comunidade sentem por causa das suas ações. É uma inversão radical. Total. Move o centro da religião da mente da pessoa para o bem-estar da comunidade. E o terceiro ponto, guardar-se da corrupção do mundo, fecha esse ciclo. Certo. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se engajar nele sem perder essa integridade. Integridade interna. Mas o que eu achei realmente interessante no roteiro é como ele logo depois muda o foco pro como. Sim, E é aí que a coisa fica bem mais desafiadora, eu acho. fica porque ele sai de Tiago e mergulha em Mateus capítulo 6, direto nas palavras de Jesus. E aí o foco muda da ação em si para a motivação por trás da ação. Exato. É um nível de profundidade bem maior. Muito maior. Ele cita aquela instrução sobre dar esmola, não tocar trombeta diante de ti. A imagem é muito forte. É forte. E depois, a frase que para mim é quase impossível na prática. Ignore a mão esquerda o que faz a direita. Quando li isso,
A primeira coisa que me veio foi redes sociais. Com certeza. A nossa cultura de printar o Pix da doação, de transformar todo o ato de caridade em conteúdo. Parece uma mensagem de 2000 anos falando diretamente para o nosso tempo. É uma tensão muito, muito real, não acha? Totalmente. O roteiro usa essa passagem para criar um contraste brutal entre duas audiências. Duas audiências. Existe a ação feita para a glória dos homens, para a plateia da rua, da sinagoga ou do Instagram. E o texto diz que quem age assim já recebeu sua recompensa. Ponto. Acabou ali. Já era. Em contraste, existe a ação feita em secreto. Essa ação busca uma audiência de uma pessoa só, o pai que vem em secreto. A validação deixa de ser externa e passa a ser interna, ou melhor, divina. E isso ataca diretamente a nossa necessidade de reconhecimento. E a mesma lógica se aplica à oração, né? A orientação é: entra no teu quarto, fecha a porta. Uhum. A espiritualidade é levada para o espaço mais íntimo e privado possível. O roteiro até lembra que o próprio Jesus se retirava para orar sozinho, reforçando esse modelo de uma fé que não precisa de palco. E se a gente conectar isso com o pilar de Tiago, a mensagem fica ainda mais potente. Como assim? Não basta cuidar dos vulneráveis. A forma como se cuida é o que define a pureza do ato. A religião pura, nessa visão, seria aquela que age corretamente pelos motivos corretos. Ah, entendi. A hipocrisia, que é o alvo direto de Jesus ali, é fazer a coisa certa para ser visto. É usar a necessidade do outro como palco para sua própria virtude. E o roteiro propõe o oposto. Exato. A pessoa de fé genuína faz o certo porque é o certo. A única validação que ela busca é essa relacional, de fortalecer a intimidade com Deus. Essa ideia da mão esquerda é radical. É um chamado para uma descrição tão profunda que a pessoa quase se esquece do próprio ato de bondade, para evitar até o orgulho interno, sabe? Aquela autocelebração silenciosa. Sem dúvida. O roteiro está sugerindo que a verdadeira caridade é completamente desprovida de ego. É isso. A pureza aqui está toda na intenção. O ato externo pode ser idêntico. Alguém recebe ajuda. Mas o que diferencia, na perspectiva do roteiro, é o coração de quem dá. Uhum. Remover a audiência humana e até a autoconsciência do ato, o que sobra é a compaixão pura. É um ideal altíssimo. Beira o impossível. É quase como dizer para o seu cérebro esquecer que você acabou de fazer algo bom. Exato. O departamento de RH de qualquer empresa moderna teria um colapso com essa política de reconhecimento. Com certeza. Agora, tudo isso pode soar como um padrão de perfeição, inatingível, quase paralisante. E é aí que o roteiro introduz o seu terceiro e último pilar, que parece ser a porta de entrada para tudo isso. Exato. O roteiro parece que antecipa essa reação de, nossa, isso é demais para mim. E a resposta que ele oferece é que essa mensagem toda não é para quem já se sente puro ou perfeito. Pelo contrário. Certo. Ele usa aquela famosa analogia de Jesus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso é apresentado como uma graça maravilhosa. E isso muda tudo. Não é uma lista de exigências para entrar num clube de elite espiritual. É um convite aberto, especialmente para os que se sentem distantes, para quem se reconhece como doente e precisa de ajuda. Isso. O pré-requisito não é a força, mas o reconhecimento da própria fraqueza. E se conectarmos isso com a discrição e o cuidado prático que a gente já falou, emerge um quadro de uma fé fundamentalmente humilde. Humilde. Sim. Ela não é para os autossuficientes. Não é para os que se consideram espiritualmente superiores. O ponto de partida é o reconhecimento da própria necessidade. E isso torna a mensagem inclusiva. Faz sentido. A religião pura não é para uma casta de supercrentes, mas para qualquer um que admita, eu preciso de um médico. E aí o roteiro se revela como o começo de uma jornada, né? Ele diz que é o primeiro vídeo de uma série chamada Pão Sem Fermento. A simbologia é forte. Muito forte. O nome da série já é uma declaração de intenções. De buscar o que é puro. É um projeto que se propõe a remover os aditivos, as impurezas, as tradições que, na visão do autor, podem ter obscurecido a mensagem original.
É uma busca pela essência, pelo pão puro. Certo. E a exortação final do roteiro é muito pragmática. É um chamado para aplicar isso agora. Frases como "não deixe que a rotina ou as tradições nos afastem" e "comece hoje" tiram a discussão do campo teórico e trazem para a vida real, para a próxima decisão que a pessoa vai tomar. E a sugestão de ação é muito pé no chão. Ele não diz, vá mudar o mundo. Ele diz, essa semana, quem sabe você sinta no coração de ajudar alguém de forma bem discreta. Só você e o Pai sabendo. Exato. Ele pega toda essa teologia profunda de Tiago e Mateus e traduz numa tarefa semanal, pequena e anônima. Que é a aterrissagem perfeita para a mensagem. A grande ideia da religião pura se materializa num pequeno ato de bondade secreta. Isso mostra que o objetivo do roteiro não é só informar, mas de fato transformar a conduta de quem assiste, mesmo que de forma modesta. O teste final. O teste final da sinceridade da fé, segundo essa lógica, é essa ação imediata, pessoal e, acima de tudo, secreta. Então, tentando amarrar tudo que a gente extraiu desse roteiro, a mensagem central parece ser que a verdadeira religião, por essa ótica, não está em rituais complexos ou em grandes demonstrações públicas. Não mesmo. Ela se define por uma tríade. Primeiro, integridade pessoal, que começa no controle da fala. Segundo, ações concretas de justiça e cuidado com os mais vulneráveis. E terceiro, e talvez o mais difícil, uma motivação que seja pura, livre da busca por aplausos. Focada só na relação com Deus. Exatamente. A linha que costura o roteiro inteiro é essa busca por uma coerência absoluta entre o coração e a mão, sabe? Entre a intenção e a ação. Coração e mão, gostei disso. A ênfase constante no secreto, no coração, no quarto fechado, posiciona a motivação como o elemento mais valioso de qualquer ato religioso. A ação externa só tem valor se a fonte interna for limpa. Não é sobre o que as pessoas veem. Mas sobre o que o Pai que vê em secreto percebe. É isso, uma reorientação completa do eixo da vida religiosa. E isso nos deixa como uma última reflexão, uma provocação final. Todo o material que a gente analisou foi construído em volta desses princípios de discrição, de anonimato, de ação secreta como o ideal da fé. O que nos leva a uma pergunta quase inevitável para o nosso contexto. Em uma era de exposição constante, onde a imagem pública é supervalorizada e todo ato, inclusive os de bondade, pode ser, e muitas vezes é, transformado em conteúdo para as redes sociais, como esses princípios podem ser sequer interpretados ou praticados? Como a busca incessante por validação externa, por likes e compartilhamentos, se choca de frente ou, talvez de alguma forma inesperada, se alinha com essa ideia de uma recompensa que vem em secreto.